Sim, a sexualidade ela existe também na natureza. Na verdade, todas as sexualidades que nós conhecemos no mundo humano, elas existem fora do mundo humano. Oi, amores, meu nome é Gabriele, eu sou psicóloga e a minha missão é orientar você LGBT que deseja estar em um bom relacionamento, mas não sabe como nesse mundo tão terrível em que vivemos. Esse é o segundo episódio da nossa websérie sobre assexuais e o sexo, e vamos explorar um pouquinho mais sobre a sexualidade. Um dos símbolos recorrentemente usados pelo pessoal ace é o símbolo da ameba, porque claramente a ameba, como sabemos, é um ser vivo que ele não utiliza da reprodução com outro ser para ele gerar outros seres iguais a ele. É a famosa chamada reprodução assexuada, reprodução sem sexo. Só que ela ainda é um pouco diferente de como se organizam os assexuais, tá? Quero fazer um adendo importante aqui, que jamais, eu vou frisar o jamais, jamais você chama uma pessoa assexual de pessoa assexuada. Existe uma diferença enorme entre esses dois termos, embora eles sejam muito parecidos. Vamos nos aproximar um pouco mais do conceito de assexualidade dentro da natureza agora. Alguns estudos científicos foram feitos em savanas com mamíferos no cio. Sim, no cio. E olha o que os cientistas encontraram que interessante. Alguns machos, eles respondem à fêmea que está no cio e produz feromônios com os feromônios deles, iniciando o processo de copulação, a grosso modo, vamos falar assim. Mas existe uma outra parcela de machos que eles não respondem aos feromônios da fêmea, eles não respondem ao cio dela. E por que que isso acontece? Existe uma areazinha no cérebro chamada área pré-óptica média. Qual que é a função dessa área, Ellie? A função dela é a seguinte: quando nós, todos os seres, entramos na puberdade, o nosso corpo ele começa a produzir hormônios sexuais, estrogênio e testosterona. E embora esse estrogênio, essa testosterona, eles sejam responsáveis por tornar o corpo das pessoas biologicamente fértil, esses hormônios não são necessariamente responsáveis por despertar o desejo das pessoas de querer transar com outras pessoas. É aí que entra a área pré-óptica média do cérebro. É ela que vai pegar parte desses hormônios sexuais, estrogênio ou testosterona, e vai transformar eles em comportamento sexual. Foi por isso que eu falei lá no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, vai assistir que ele tá linkado aqui. Mas foi por isso que eu disse lá no vídeo passado que hormônios sexuais não estão necessariamente ligados a comportamento sexual. Mas é onde que os assexuais entram nisso? Então, lembra daqueles machos na savana que eles não respondiam ao cio das fêmeas? Então, a explicação para o fato de eles não responderem ao cio das fêmeas é que a área pré-óptica média do cérebro deles não fazia a conversão dos hormônios sexuais deles em comportamentos sexuais. O que isso quer dizer? Aqueles machos nas savanas eram machos assexuais. Tadá! Sim, esse é o mesmo caso dos humanos assexuais. A área pré-óptica média do cérebro deles, eu nunca mais vou esquecer esse nome. A área pré-óptica média dos cérebros deles, ela não trabalha. Por que que ela não trabalha? Porque ela é pequenininha demais para trabalhar. Quanto menor a área, menos ela trabalha. Isso pode explicar também as gradações da sexualidade, porque tem gente que tá na área cinza e sente sim atração, sente sim impulsos sexuais, só que em condições muito específicas, como os demissexuais, que precisam ter uma ligação emocional com a pessoa para eles sentirem desejo por ela.
Muito provavelmente a área pré-óptica média dos demissexuais deve ser ligeiramente maior que a área pré-óptica média dos assexuais estritos, que deve ser bem pequenininha. Mas Ellie, isso faz mal para a saúde de alguma forma dessas pessoas? Tá, vamos analisar. Aonde que isso atrapalharia? Muito provavelmente essa não conversão dos hormônios sexuais em comportamento sexual pode atrapalhar o indivíduo no seu desempenho sexual. No seu desempenho. O sexo, ele possui duas funções principais conhecidas hoje em dia. Uma delas, e a mais popularmente propagada, é a da perpetuação da espécie. E a outra é a função de proporcionar prazer a todos aqueles que o praticam. Mas, Ellie, pessoas que não têm esse impulso sexual, então não vão conseguir ter filhos? Conseguem sim, gente. Conseguem sim, porque, embora eles não tenham esses impulsos, o corpo deles funciona perfeitamente. É um corpo fértil, eles produzem gametazinhos. Então, se eles quiserem ter filhos, eles podem ter filhos. Além do que, existem métodos clínicos hoje pelos quais você pode ter filhos sem precisar recorrer necessariamente ao ato sexual propriamente dito. E sobre o prazer? Bom, sobre o prazer, o que eu tenho a dizer é que nosso corpo, ele costuma se adaptar a situações, tá? Então, quando nós não temos uma área do corpo bem desenvolvida, o corpo tende a desenvolver melhor outras áreas ali para compensar. É possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça. Além do que, prazer é uma coisa relativa. A fonte do que é prazeroso para mim pode ser diferente da fonte do que é prazeroso para você e vice-versa. Do mesmo modo, a fonte do que é prazeroso para pessoas que praticam sexo pode ser diferente da fonte do que é prazeroso para pessoas assexuais. E é isso, tá tudo bem, é sobre isso, é muito sobre. Mas ele, será que por conta disso os assexuais eles são de alguma forma deficientes? E a resposta é não. A única diferença entre uma pessoa assexual para uma pessoa alossexual é que o assexual ele não possui a tendência para o sexo, ele não sente a atração da forma como o alossexual sente, mas fora isso, é tudo igual, gente. É a mesma pessoa, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que esse foi o vídeo mais informativo e didático que eu já fiz. Mas eu acho importante porque conhecimento é poder, conhecimento é liberdade. E conhecimento é também uma forma de empoderamento para quem precisa dele. No caso, os assexuais que sofre uma pressão enorme social para o sexo, para relacionamentos, para casar, para ter filhos. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo assexual que acha que tem alguma coisa de errado com ele. Ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Me segue no Instagram que tá linkado aqui embaixo. Assiste a minha outra websérie também, que ela ficou muito legal. E não se forcem a padrões hipersexualizados que as pessoas colocam pra vocês, tá bom, amores? Kisses!